Saudações esportivas, eu sou Spupula Terceiro e a Visual Food está cá no Zango, propriamente na Camba Sport Academia, onde vamos a conversa com Carlos Cassul, ele que é treinador desta mesma academia e um homem do futebol. Bom dia, Mister. Bom dia, bom dia. Mister, como está? Vamos, antes mesmo de entrarmos para aquelas nossas perguntas, como é que está o Mister a nível emocional? Bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Muito bem, começando a nossa pequena entrevista, eu gostaria de saber, e claramente que os nossos ouvintes e internautas também gostariam de saber, como é que tudo começou? Como é que o Mister entra para o futebol? Como é que surgiu esta paixão pelo futebol e depois esta emigração para o dirigismo ou para o treinamento desportivo? Bom, na verdade a aventura começa muito cedo, desde garoto, né? Desde garoto apaixonado pelo futebol, essa transição de jogador para treinador surge em função, entre aspas, né, de um fracasso como jogador. E aí então o futebol continua a cobrar então estamos aqui a servir como treinador, no caso, né? É só sequência de um sonho já, desde garoto. Toda criança, o Mister disse que começou como, o sonho começou de garoto, mas toda criança tem o desejo de ser um grande jogador. O Mister falou sobre o fracasso, mas como é que foi para si aquele momento em que deu conta de que não teria êxito ou já basta o futebol como jogador e agora vou emigrar para o treinamento desportivo? Foi difícil? Como é que foi e em que momento da sua vida tomou essa decisão? Bom, na verdade não foi tão impactante, né, ter que parar de jogar, porque é uma coisa que fazia por mim e fazia só, né? Não tinha muita orientação, também não vi grandes horizontes, então daí que não tinha noção de que estava a perder uma grande coisa. Daí que então não pesou muito, mas fomos jogando por amor, né? Até surgir então a oportunidade de abraçar a carreira como treinador. Lembro-me que foi através do movimento espontâneo Gira Bairro na altura, né? Quando já não tinha pernas para correr e a direção de Estrela Vermelha de Viana propôs-me a ser treinador. E a mesma associação do Movimento Espontâneo Gira Bairro, no caso, havia fechado com a TEFA, Associação dos Treinadores de Angola, para um curso de licença básica para todos os treinadores que atuavam no Gira Bairro, e eu também fui graciado com esse prêmio. Aí então entrei na aventura. Muito bem. Estrela Vermelha começou neste clube, mas como é que surgiu, entrando já aqui para a Academia Camba Sport, como é que surgiu esta oportunidade de trabalhar cá nesta academia? Bom, como devem saber, né, a Associação dos Treinadores de Angola, ela é dirigida por treinadores muito conhecidos, né, no nosso mercado, né? E tem como presidente o professor Zé Camaral, tem como diretor o professor Miller Gomes, tem outros treinadores como o professor Mitó, como o professor Quito Ribeiro. Então esse leque de treinadores e outros mais que não citei aqui, como Souza Garcia, por exemplo, que dão vida àquela máquina, né, para que os treinadores tenham as formações em parceria com as outras entidades, é claro, a FAF, a CAF e outras mais, né? Então, quando da formação sentimos necessidade de uma orientação. Nesta necessidade aproximei-me ao professor Miller Gomes, que é, no caso, o fundador deste projeto, né? E ele ofereceu-me esta oportunidade
de aprender mais, de estar aqui e desde então estou aqui orientado por ele. Tem sido um grande prazer. Olha, é um privilégio, é daquelas coisas que quando entramos para a aventura, o treinador, olha, pensamos muito alto, né? E como o próprio fundador mesmo diz, é preciso ter mente de aprendiz. Então aqui aprendi a aprender, aprendi que é um processo e que o processo é tão importante quanto o resultado. Fruto disso, então, estamos a cumprir o processo. É prazeroso, é gratificante, é uma escola, é uma escola. Cumprindo o processo, temos pequenos que dão dor de cabeça. Como tem sido lidar com estes meninos, sabendo que das suas mãos podemos ter possivelmente uma grande estrela do futebol nacional, claramente como, por exemplo, Aquasi, Luvumbo, o Lloyd Augusto, que por acaso também saiu daqui do Zango. Como é que tem sido lidar com estes meninos? É gratificante, é gratificante, não é difícil, porque como vocês devem calcular, a academia tem um cuidado máximo de selecionar profissionais, né, na área para lidarem com os meninos. E como profissional, acredito que todo o cuidado necessário nos é passado, né? Nós temos técnicas, né? Somos formados, então sabemos como gerir a situação. Não tem sido fácil, pelo contrário, tem sido gratificante, porque, por incrível que pareça, lidar com criança todos os dias faz-te um homem melhor, mais compreensivo, mais paciente. E volto para a questão do processo. Consegues perceber que tudo é um processo. E às vezes olho para garotos que tinham 8, 9 anos e percebo hoje com 14 a jogarem. Olha, às vezes dá aquela sensação, não precisa ser Zito Luvumbo. É uma sensação de missão cumprida, né? É uma sensação de que tudo que fomos aprendendo está a surtir efeito e a certificação de que o aprendizado é um processo. Ainda mais vem o bônus de saber que estás a construir jovens com caráter, né, íntegros, que de alguma forma servirão para a sociedade, até porque esse é o foco principal da academia. Primeiro o homem, depois o atleta. Muito bem. Olhando para o que fez até o momento e o que viveu a nível da academia e não só, qual considera ter sido o seu melhor momento enquanto treinador de futebol? Olha, cada tempo que passa é uma experiência nova, né? Eu lembro-me que quando abracei o projeto, como disse, a questão social era a única, ou seja, o único objetivo, né? Hoje, né, por orientação da direção, estamos nas competições provinciais, né? Eu acho que é gratificante também. Hoje já competimos. Eu acho que, apesar de termos outros objetivos, é muito bom, sinto-me bem, né, orientar e competir, né, os campeonatos provinciais de Luanda. Até aí, como é um processo, estamos bem. O pior momento até os tempos atuais? Olha, eu acho que o pior momento foi nada mais, nada menos de quando precisei da orientação para cá estar. Porque é bem verdade que hoje por hoje, infelizmente, né, olhando para o futebol, nem todos têm a oportunidade de trabalhar numa estrutura muito organizada, né? Hoje por hoje também é preciso que se diga, há que se mover outras alas da sociedade para que se organize mais, né, em termos
de estrutura, né? Em termos de como é que eu diria, em termos de políticas, né? Para que os treinadores tenham um lugar para exercer, né? Para que as pessoas viradas ao futebol tenham isso e, consequentemente, então, os treinadores serem parte disso. E numa dada altura, né? Sem orientação, e acho que aquele foi o momento mais difícil, até surgir a oportunidade de estar aqui, né? Numa estrutura como essa. Muito bem, vamos agora fazer uma pausa à nossa conversa e vamos a um quadro que é muito interessante e eu acho que o Mister vai gostar. Será desafiador para o Mister, mas falo do quadro Vende, Banco, Titular. Este aqui é o quadro onde eu vou dar 3 nomes ao Mister. Um deles o Mister vai ter de colocar no banco, um terá de vender e o outro vai ser titular na hipotética equipa do Mister. Vamos começar com um trio muito difícil. Tiago Azulão, do Petro de Luanda, o próprio Quinito, também do Petro de Luanda, e do Interclube Buba Jamé. Um deles tem de ser vendido, o outro tem de ser titular e, consequentemente, um vai para o banco. Mister tem esta difícil missão de montar este esquema. Vamos começar com o banco. Quem vai para o banco? Difícil mesmo, difícil mesmo. Quinito. Quinito vai para o banco. Quem venderia? Lembrando que já sobram apenas Tiago Azulão e Buba Jamé. Bom, é muito difícil. É muito difícil. Bom, mas sabe que essas questões têm outras implicâncias, né? Atendendo o bom momento do Buba e realçando aqui que o Tiago Azulão é um grande jogador, né? Mas olhando para aquilo que é o momento e para a sequência da carreira, se eu tivesse que ficar com um deles, ficaria com o Buba, em função da sequência. Neste caso, Buba titular e Tiago Azulão é vendido. Vendido. Muito bem, lembrando para todo mundo que está a acompanhar esta conversa e propriamente este jogo, que é apenas um jogo. Né? É apenas um jogo, não estamos aqui a querer levantar assuntos ou polêmicas sobre isso ou sobre aquilo, é apenas um jogo. E Mister, esteja à vontade para responder como bem entender. Muito bem, vamos passar para outro trio. Agora vamos ter um jogador muito interessante que tem vindo a fazer golos no 1º de agosto. Falo propriamente de, não sei se o Mister já está aqui a fazer ideia de quem estou a querer dizer, Obed Mayamba. Obed Mayamba do 1º de agosto, temos Jared do Petro de Luanda e por outra vou colocar Benarfa do Cabo Escorpo do Palanca. Temos Obed Mayamba do 1º de agosto, Jared do Petro de Luanda e Benarfa do Cabo Escorpo do Palanca. Um será vendido pelo Mister, outro vai para o banco de suplentes e um será titular. Qual deles, Mister, e qual é a sequência? Repara que é mesmo muito difícil, porque são jogadores que os números não diferem muito, principalmente quer o Bede, quer Benarfa, né? Atravessam um momento que os números vão falando alguma coisa, né? E o terceiro jogador, terceiro não, pronto, o outro jogador é o Jared, apesar de não ter aquela veia goleadora, tem um papel também muitíssimo importante naquilo que é a estratégia do Petro de Luanda e é um jogador que individualmente é sempre avaliado de modo positivo, então é mais uma missão difícil. Bom, mas considerando que tem de se fazer escolha,
É muito difícil. Vamos lá, eu vou tentar ajudar. Jared vai para o banco, fica titular ou é vendido? Vai para o banco. Muito bem. Obed Mayamba, agora temos uma luta interessante neste caso, entre Obed Mayamba e Ben Arfa do Cabo Corpo do Palanque. Ben Arfa é titular, Obed é titular, ou Ben Arfa é vendido e Obed é vendido. Mister, agora é consigo. Não, que fique claro. Atenção que a avaliação é em função do momento, mister. E se for olhando para o momento, eu tenho a certeza que todo mundo vai entender a escolha do mister. Bem, os dois estão num bom momento, mas como os dois estão num bom momento, eu preciso olhar para aquilo que é o brilharete pessoal, né? A arte pessoal. Eu ficaria com Ben Arfa. Ben Arfa titular e Obed Mayamba é vendido. É vendido. Muito bem. Agora vamos fechar o nosso quadro com o último trio. E desta vez vou tentar complicar ao máximo o mister, onde temos 3 guarda-redes. E desta vez o mister vai ter de escolher. Vamos ter propriamente Hugo, do Petro de Luanda, Neblu, do 1º de agosto, e temos também Langanga, do Sagrada Esperança. Banco, titular e venda. Mister, é consigo. Ai. Isso foi uma rasteira, pá. Bom, é de consenso nacional, acredito eu, que o Neblu é o titular. Temos exemplo nos últimos tempos. Ele tem a responsabilidade, né, de defender a maior baliza nacional, a principal baliza nacional, então acho que é de consenso nacional. Olha, quer Hugo, quer Langanga têm feito uma boa campanha, quer a nível pessoal, quer a nível coletivo, né? Mas temos que buscar critérios para desigualar isso, né? Bom, mas a missão do Hugo foi cumprida na sua, não diria plenitude, mas acima de alguns pontos, né? Do Langanga, então vendemos o Langanga e o Hugo vai para o banco. Muito bem. O mister aqui a tentar ser politicamente correto para não ferir sensibilidades, né? Não, na verdade, olha, nem passaram 5 minutos. Eu mesmo já me pergunto se tomei as decisões certas, mas vocês não souberam brincar. Foi de facto um quadro muito desafiador. São todos grandes jogadores, né, da nossa praça, são todos muito bons. E se pudesse ficar com todos, ficaria com todos. Mas como o vosso desafio impunha a venda, né, mas dizer que são todos bons jogadores. Até aqueles que coloquei, eu acredito que percebem porquê, mas são todos bons jogadores. Muito bem, muito bem. Foi então o nosso quadro Venda, Banco ou Titular com o Mr. Carlos Cassul. Agora vamos dar sequência, Mr. Saindo um pouquinho dos jogos, vamos olhar para aquilo que é a sua perspectiva, muito antes de olharmos para o futebol nacional de forma geral, vamos olhar para aquilo que é a sua perspectiva para daqui a uns anos. Onde é que se vê, como é que se vê e em que patamar se vê daqui a pelo menos 5 anos? Bom, daqui a 5 anos, afirmativamente, vejo-me a disputar a Liga dos Clubes Campeões de África. Daqui a 5 anos. Como técnico de um Petro, de um 1º de agosto ou até mesmo de uma equipa a nível do continente? Exato. Eu preferia que fosse uma equipa angolana, né? Porque sou angolano, estaria em casa e
as equipas angolanas precisam, né? Não me refiro só ao Petro ou ao Agosto. Então, se fizermos com treinadores angolanos, credibiliza o futebol angolano, equipa angolana, treinador angolano, credibiliza todo esse trabalho que a FAF, que a CAF, que a TEFA, que os clubes têm feito com os treinadores angolanos, né? E eu sentiria feliz, muito feliz, fazer parte deste processo que valoriza, que dá visibilidade ao futebol angolano. Mas, no outro caso, somos profissionais e vamos nos preparando, né, para todo o desafio que surgir. Mas daqui a 5 anos, estarei a disputar a Liga dos Clubes Campeões de África. Muito bem, muito bem. Ficou patente para os nossos seguidores que daqui a 5 anos veremos o Carlos Kassul, o Mr. Carlos Kassul, a disputar a Liga dos Campeões de África. Agora, olhando para os projetos que ainda tem por vir, acaba já por ser um destes desejos que quer ver realizado, a Liga dos Campeões de África. Que projetos tem em carteira e quais são as ambições que ainda faltam por alcançar, a par desta conquista ou desta disputa da Liga dos Campeões? Bom, na verdade, umas são consequência das outras. E como disse no princípio da entrevista, é importante respeitar o processo, né? E tenho consciência que estou num processo e calculo 5 anos para a Liga dos Clubes Campeões da África, porque calculo desafios diferentes deste que tenho hoje para o próximo ano, né? Sequência do processo. Vejo-me na próxima época desportiva, tenho pretensões de dar mais um passo naquilo que é o processo, de conhecer outras realidades como campeonatos de segunda divisão, para não atropelar o processo. E depois de mais um ano, vejo-me num banco de uma equipa do Girabola e no 3º ano vejo-me orientar como treinador principal essa equipa para no 4º e no 5º ano então chegar no desafio que me proponho, né? É uma meta, eu tracei, é o meu objetivo, é o meu foco. Falo sem receio, falo com convicção, porque acredito fortemente nisso e tenho trabalhado para tal. Quando digo trabalhado, pode surgir, e faz o quê? Vou me capacitando como profissional, né? Vou bebendo o máximo do conhecimento que puder e esse processo gradativo, né? De passo a passo que vou fazendo, de escalão a escalão, de competição a competição, é exatamente para conhecer, para credibilizar o trabalho que pretendo fazer daqui a algum tempo. Muito bem. Olhando para o futebol nacional de forma geral, que análise faz, o que tem a dizer sobre o estado do nosso futebol? Estamos bem? Precisamos melhorar? Que pontos, na sua opinião, precisamos melhorar? Ou estamos num bom caminho? Bom, acredito que tomamos um novo rumo. Não me sinto muito seguro afirmar que melhoramos, mas mudamos as estratégias e como eu disse, não consigo afirmar que melhoramos, porque, ora vejamos, o que é que acontece hoje? Diferente de alguns anos atrás, de outras gerações, hoje temos muitos jogadores angolanos, sobretudo formados em Angola, a militar em campeonatos estrangeiros. É coisa que raramente se via, né? Jogadores nascidos e formados em Angola, a militarem lá fora contávamos nos dedos, né? E quando recebíamos angolanos para a seleção
que jogassem no estrangeiro eram jogadores que foram formados exatamente na diáspora. Hoje os nossos jogadores estão espalhados por vários mercados, né? Desde o europeu, o africano, o asiático, temos jogadores a militar em todos os campeonatos. Bom, por um lado. E por outro, o nosso girabola parou de produzir. Né? Sinto que há uma geração que foi bem construída, essa toda emigrou, mas se olhares para o campeonato interno, ele não tem aquela qualidade, né, que tínhamos antes desses jogadores saírem para outros campeonatos. Então é importante aqui chamar a atenção, né, nas políticas. É importante que se crie políticas que valorizem o nosso campeonato. Ou seja, conheço a realidade de jogadores que estão na diáspora, mas que não ganham um valor que tenha muita diferença com alguns jogadores que estão cá. Então, acredito que esses jogadores, e falo com alguns, primam mais pela organização, né? Primam mais pelas oportunidades, são campeonatos com mais visibilidade, né? E nem sempre é a questão financeira. Então é preciso adotar políticas que valorizem, os expertos nisso também devem dar a estudar, que valorizem o nosso campeonato, que dê a visibilidade ao nosso campeonato, que do nosso campeonato seja possível saírem para os grandes campeonatos, né? E aí então cativar o interesse dos jogadores permanecerem, fazer com que outros jogadores de outros mercados tenham o desejo de estar aqui, por remuneração, por ser uma via de trampolim, mas é preciso criar políticas para salvar. Comparativamente falando, não temos um girabola, né? Se eu tiver que comparar com os últimos, acredito que baixamos um bocado em termos de qualidade de campeonato, no cômputo geral, né? Algumas forças também perderam, ou seja, força, permitam-me. Então, consequentemente também, as equipas, algumas ficaram desestruturadas, as equipas têm dificuldades de acabar campeonatos, porque algumas entidades, quer corporativa, quer individual, perderam também poderio, isso afetou de certa forma aquilo que é o futebol. Então é importante estudar políticas para que o futebol não seja somente uma festa, um passatempo. Bom, então é simples o processo, né? Basta que se tenha vontade. Eu vejo hoje a TEFA, a FAF e outros parceiros mais vão girando o país inteiro, né? A dar formações de treinador. Eu acho que essa visão é pensando na base, no produto interno, né? E mais do que os jogadores irem para fora, é importante capacitar homens para que se formem jogadores com qualidades aceitáveis em qualquer um outro campeonato. Essa é uma parte do processo que tem-se feito. É importante que depois se fiscalize, né? Quem deve, quem não deve desempenhar tal papel de treinador, de formador, para que se unifique a linguagem, para que em toda parte dessa Angola se cumpra o processo, se ensina a mesma coisa. E aí então, consequentemente, estamos a dizer que teremos um girabola com jogadores com qualidade, né? Com jogadores com qualidade. É importante que o outro lado também, no que toca às outras esferas, né? Desde o empresariado, desde
outras entidades, pronto, façam a sua parte e aí então garantimos que temos um campeonato bom, treinadores bons, né? Melhor assim, e jogadores aceitáveis para qualquer uma outra equipa, para qualquer uma outra realidade. Eu acredito que se todas as feiras funcionarem, nós estamos a estimar aí, eu estimo, aí 10 anos para termos um rico futebol nacional. Vejo algumas entidades a fazerem e fazem muito bem, né? É importante que as outras despertem, deem a mão, abracem projetos que focam no homem, né? Para consequentemente então os resultados vierem. De resto, não é ganhando um campeonato africano que muda o futebol angolano. É importante que se tenha atenção a isso. Nem mesmo ganhando um campeonato do mundo. Porque se tu ganhas um campeonato do mundo com uma seleção, que jogadores que militam nos estrangeiros, mas que tiveram a sua base nos estrangeiros, os olheiros vão virar para os países onde aqueles jogadores foram formados, nunca para o nosso mercado. Então é importante que se trabalhe aqui no produto, né? que se aposte no homem, para termos então produtos com qualidade e qualquer um outro troféu chame a atenção do nosso futebol, isso é importante. Muito bem. Estamos a chegar ao final da nossa conversa, mas eu gostaria que falasse também sobre este momento da seleção nacional. Estamos a viver literalmente um bom momento, pelo menos no meu ponto de vista e no ponto de vista de muitos angolanos. Temos tido bons resultados nos últimos tempos e a semelhança daquilo que vimos no CAN, na última edição do CAN, também não sei se compactua da mesma opinião de que estamos num momento crescente da nossa seleção, mas eu gostaria que fizesse a sua radiografia sobre esta seleção. O que é que tem a dizer sobre a nossa seleção e também que fizesse uma comparação sobre a seleção anterior e a atual. Quais são os pontos que acha que melhoramos muito e que ainda podemos melhorar? Olha, Angola é um país abençoado. E olhando para o contexto, né? Para aquilo, no futebol, nós sempre tivemos bons jogadores e sem medo de arriscar, sem desrespeito às outras gerações, nós temos hoje uma geração que tem a oportunidade de conquistar grandes feitos. Eu acredito que o treinador Pedro Gonçalves, no caso, tem feito uma campanha excelente no que toca a convencer jogadores, né, a fazerem parte desse grupo, que é o mais importante para todos nós. Nesse quesito, acho que já é recordista até, né? Então, nós temos um leque de jogadores muito bons. É importante agora que se pense na equipa. É importante agora que se pense na estratégia coletiva. Né? É importante que unimos essas forças, transformamos ela em uma só. Eu tenho dito, eu tenho medo que essa geração passe e não conquistemos um campeonato da África. Porque não sei se é do interesse do treinador ou da FAF trazer tantos jogadores que estão lá fora para aqui. Não sei se um dia o Pedro Gonçalves já não estiver aí, vai continuar sem interesse da seleção. Então é bom que se aproveite essa geração que aí está. O treinador tem feito um excelente trabalho, prova disso são os resultados, né? A mostra que demos no último CAN, mas é importante que se mude algumas coisas, que se mude a mentalidade, que acreditamos que temos os melhores não, mas entre os melhores jogadores de África estão na nossa seleção. Dos melhores campeonatos de África. Os Mabululu, que está num dos melhores campeonatos de África, sempre no pódio dos melhores marcadores. Então é preciso que tenhamos essa confiança e entramos para o jogo com essa confiança. É preciso mudar a mentalidade, é preciso mudar a postura, é preciso
saber que não somos uma seleção que deve se render às outras seleções, deve baixar linhas, deve... Não, nós temos todos os jogadores para ser uma seleção dominadora. E ao quando do ano passado eu ia fazendo essa campanha, entrávamos muito, né? E o treinador saberá porquê, né? Entrávamos muito com uma postura defensiva, com muita cautela defensiva. E eu acho que isso também influencia muito nos resultados finais dos nossos jogos. É importante nós pensar que já somos grandes e só precisamos nos comportar como grande. Temos que ser mais ousados, porque nós não vamos, que eu me lembro, nós não vamos a campeonatos da África considerados como favorito. Então, se você não é considerado favorito, estão a te dizer indiretamente que é normal que tu perdes um jogo. Então, se tu não tens nada a perder, não precisas conservar resultados, empates. Vamos atacar, porque nós somos grandes, nós temos grandes jogadores. Então está na hora de mudar só a mentalidade, ser dominador. Deixar um pouco as cautelas, eu percebo, o treinador deve ter as suas razões e pelo que tem conquistado, acredito que, fruto da experiência, sabe bem o que está a fazer. Mas acredito que pode fazer mais. Pode fazer mais se mudarmos a mentalidade. Se mudarmos a mentalidade, chegamos lá. Muito bem. Em gesto de conclusão, sente-se um homem realizado? A nível desportivo, no caso? Ainda não. Mas sinto-me seguro e feliz. Como disse, cumprindo o processo. Porque... Feliz por quê? Porque muito cedo aprendi que é preciso cumprir um processo. E porque se você não percebe que é uma questão de processo, vais quebrando etapas e vais dando com a cara na parede. Então, sinto-me feliz, às vezes as pessoas, né, chegam e comentam, mas você tem que treinar as pessoas, mas eu seguro, não, estou bem, estou feliz, porque estou a cumprir o processo. Porque as tantas, tu estás cheio do tipo, eu posso. E quando cumpres uma etapa do processo, te perguntas, eu nem sabia disso. Imagina se eu corresse lá para o pódio, cairia numa velocidade. Então, sinto-me seguro, sinto-me feliz, sobretudo porque sei que me estou a preparar para quando chegar o momento, estar seguro. Muito bem, estamos, como já disse, a colocar um ponto final à nossa entrevista, mas eu gostaria de saber de si, se tem alguma mensagem para alguém especial, gostaria de deixar uma palavrinha, este é o momento. Olha, não podia deixar de ser, e como estamos a falar de futebol, deixa eu dizer que a minha vida ela é conduzida por Deus e a família em primeiro lugar. Mas olhando para o contexto, olhando para o futebol, eu tenho que reverenciar aqui e agradecer ao professor Miller Gomes pela oportunidade, pelos ensinamentos, pelo apoio, pela disponibilidade, né? Eu às vezes paro e me pergunto assim, como eu disse, imagine se eu nem sequer aprendesse que é preciso cumprir um processo para fazer bem as coisas. E uma das coisas que guardo muito comigo, ouvi-lhe dizer, a repetir várias vezes, é preciso ter mente de aprendiz. E parece uma coisa pequena, mas mudou toda a minha apreciação sobre o futebol. A visão que o professor tem sobre o processo, né? E eu tenho o privilégio, desde já agradecer, de estar inúmeras vezes com
com o professor Miller e poder conversar. E toda a conversa deixa sempre uma lição, então tenho bebido muito, tenho aproveitado muito. E então o meu agradecimento vai para ele, vai para este senhor que um dia chegou, um dia falamos, como parecia que fosse simplesmente uma conversa. Hoje, né, qualquer passo que dou desportivamente me revejo nele, então todo o meu agradecimento pelo apoio, pela oportunidade primeiro, pelos ensinamentos. Professor, Gaçaquidila, estamos juntos. Muito bem. Foi então a nossa conversa com Carlos Caçula, ele que é treinador de futebol aqui na Academia Camba Sport Clube, neste caso Camba Sport Academia. Muito obrigado a si que esteve aí do outro lado e já sabe, Visual Foot, o seu lugar no futebol angolano.